Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mais realista, sempre visando fazer com que vocês enxerguem lá na frente o que pode ser bom para vocês. O meu nome é Andréia Chociai e no meu Instagram e TikTok, @Andréia Chociai, igualzinho para os dois, vocês vão ter acesso a um outro tipo de conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. A boneca que arrasa nos vídeos. E também, se você me assiste pelo YouTube, aproveita para se inscrever neste canal. É um botãozinho que tá aqui embaixo. Você só vai estar aqui me assistindo, é só clicar aqui, ó, inscrever-se. E vai fazer parte dessa comunidade, ser sempre avisado quando chega e aparece um episódio novo. Mas, antes de mais nada, preciso dar uma dica de caça aqui. Dona Insider, patrocinadora oficial aqui deste podcast, está com uma mega de uma promoção no site, porque o nosso cupom neste mês ele vale 15% de desconto. E com alguns descontos que já estão no site, você pode chegar a 35% de desconto. Então eu vou deixar o site deles aqui, que aplica já o nosso cupom automaticamente lá no carrinho. E aí vocês dão uma caçada, o que é que tá em desconto para aproveitar, porque é somente neste mês. Então aproveita que o tempo tá virando, estamos chegando no outono, se Deus quiser, vem uma meia estação friozinho aí pra gente. Então entra lá e aproveita para achar se não tá aquela tua peça que você está namorando, se ela não está com descontos que pode chegar até 35%. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Faz algum tempinho que eu tomei uma decisão muito importante e que muito me ajudou no meu processo de autoconhecimento, que foi ter deixado de beber álcool. Quem me acompanha no Instagram acompanhou essa jornada, mas eu acho que quem tava no TikTok vai se lembrar mais do processo todo como foi. E foi uma decisão que mexeu muito com o meu autoconhecimento, primeiramente porque eu senti isso muito no corpo, mas eu senti muito a respeito das relações, a forma como eu me via, como eu me enxergava e até o meu próprio jeito de ser, que eu acredito que muito tempo foi mascarado pelo álcool. Contextualizando vocês, eu acredito que a nossa geração, a geração dos millennials, nós fomos muito... eu não posso dizer influenciados, mas eu acho que sim, fomos muito influenciados numa ideia de que para algo ser muito legal, para uma festa, um evento, a gente tinha que estar com algum tipo de bebida na mão ou com os cacos cheio de álcool. Então era algo que começava, eu não sei como foi para vocês, mas eu posso falar por mim e pela galera com quem eu andava, que o álcool entrou muito cedo na minha vida. Eu me lembro que eu não podia sair, mas quando a gente ia fazer às vezes algum trabalho na casa de alguém, rolava de... Olha, tem aqui na casa da minha mãe tem um licor de chocolate. A gente ia lá e caía, né, em cima desse licor de chocolate, enfim. Mas quem começou a sair na adolescência teve o contato com o álcool relativamente cedo. E era meio que uma lei social, que você era descolado se você estivesse bebendo, que você era mais cool se você fosse uma pessoa bem resistente ao álcool. Era quase como um troféu você dizer, nossa, eu bebo e não passo mal. Ou até passar mal e falar assim, mas quem não bebe não tem história. Tinha uma comunidade no Orkut assim, quem não bebe não tem história. Então era uma coisa social mesmo, para eu pertencer, e você tá falando de adolescentes, que o que eles mais querem é pertencer, eu preciso estar bebendo. E o álcool, assim como qualquer tipo de droga, ele é viciante. Porque toda droga, ela tem um caráter meio bifásico. Então, ela tem um momento de euforia, seguido de um momento depressivo, pra baixo, que é completamente o oposto daquilo que te levou a beber. No meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito tolerante ao álcool. Muito, extremamente tolerante ao álcool. Pra eu passar mal com bebida, gente, eu tinha que beber assim... Eu tinha que fazer muita força.
Eu nunca gostei de cerveja, eu acho que o gosto nunca me chamou atenção, assim, até uma certa idade. Mas não gostava de cerveja, achava que ela empapuçava antes e tudo mais. Eu gostava mesmo era do tal do destilado. A vodka, pra mim, whisky nunca consegui colocar na boca. Quando eu colocava, assim, o cheiro do malte, assim, nossa, me dava um enjoo. Nunca tomei porre de uísque, nunca tomei um copo de uísque. Eu me lembro de ter bebericado, experimentado, mas nunca tomei. Então, assim, uísque nunca gostei. O meu negócio era o tal da vodka. Gente, eu amava vodka. E eu tomava muita vodka. E, obviamente, quando você é adolescente, você é besta, você não tem dinheiro, era rabo de galo, era San-Remy. O que a gente conseguisse ali juntar e ficar bêbado mais rápido, melhor. Então eu cresci nessa do ser bêbado é ser cool. Quem não bebe não tem história. Aí eu vou pra faculdade e eu vejo, assim, diferentemente hoje, talvez seja uma percepção muito errada, minhas tamanquetes babies podem falar por mim, mas eu sinto que na faculdade o lance era beber. E eu moro numa cidade que ela tem esse quê universitário. Então ela tem uma universidade estadual muito grande, muita gente de fora, é um polo estudantil. E eu me lembro que eu estudava nessa universidade estadual e os bares, assim, em volta, tinha um que chamava Pilequinho. Gente, que quando esse bar fechava na época de vestibular era, nossa, suprassumo. Tinha um bar perto ali da universidade que inclusive ele tinha entrado no Guinness como o bar que vendeu mais cerveja em número de horas lá, enfim. Mas o negócio o bicho era pegado. E eu me lembro que na faculdade, quando eu consegui vir morar aqui, eu me lembro de beber muito. E é engraçado, né? Porque a gente fazia umas presepadas porque eu não tinha dinheiro e conseguia voltar pra casa bêbada. Era um negócio, assim, inexplicado. E eu fui meio que carregando como se fosse a bebida na minha vida, como se ela fosse uma... Cara, como se ela fosse uma característica minha, sabe? Nossa, Andréia bebe igual gente grande. Porque a Andréia é um Opala. Porque pra derrubar a Andréia, nossa, precisa de muito. Idiota, né? Porque por muito tempo eu achei que isso era uma característica incrível e linda em mim. Eu gostava de ter o título, sabe? De ser o Opala da turma. E aí eu carreguei e você beber a vodka, ela é relativamente fácil, porque você coloca coisa docinha, você vai fazendo misturinha, enfim. Depois, mais tarde, surgiu o gin, no meio aí da parada toda, também gostei bastante, tá. E sempre vim bebendo muito, bebendo muito, bebendo muito. E aí, quando foi ali pelo ano de 2015, 16, surgiu as cervejas artesanais. Na época eu me relacionava com uma pessoa que fazia cerveja artesanal. E aí comecei a gostar muito também a IPA, só. No resto não, IPA. Aquele gosto forte, aquele gosto, sabe, frutado, adoro. Bem amargão, assim, gosto. E comecei a beber razoavelmente cerveja também, então aí eu já bebia cerveja, já bebia vodka. E eu me lembro que foi aquele período complicado do excesso de trabalho, que eu trabalhava muito, tinha 3 empregos, só vivia pra trabalhar. E eu me lembro que minha única diversão era no sábado à noite encher os cacos. Se pudesse conseguir sair na sexta também, e eu aguentava bem o batidão no outro dia, 20 e poucos aninhos é uma maravilha. Então o álcool sempre teve como uma característica. Aí veio o meu processo de emagrecimento, de eu começar a inserir o esporte na minha vida. E pasme, mesmo tendo começado uma vida fitness, uma vida saudável, o álcool estava muito presente na minha vida. Então eu me lembro que acabava às vezes um ódio, eu pegava uma cerveja, eu bebia demais, enfim. E vinha bebendo. Não importa, eu já era atleta, já competia e tudo mais, e bebia muito. Sempre na oportunidade que tinha, eu bebia. E aí veio a pandemia. E pra mim foi a hora que o negócio ficou sério, porque eu comecei a beber dentro da minha casa. E aí com home office eu comecei a beber
enquanto eu estava trabalhando. E eu me lembro, assim, de algo que ficou muito forte na minha mente, que assim, era umas 3 horas da tarde e eu precisava fazer a copy de um site, assim. E eu lembro que eu falei assim, cara, eu vou precisar de uma cervejinha aqui pra me dar um foco. Ali aquilo me soou um sinalzinho de alerta, mas isso a gente tá falando de 2022. Eu vim muito tempo ainda enchendo os canecos. E aí isso ali foi pelo meio de 22 e aí nós tivemos a Copa do Mundo. E no primeiro jogo do Brasil, eu me lembro de ter tomado 2 litros. Eu me lembro que foram 4 pints de 500 ml. Pint é o copo, né, de 500 ml. E deu 2 litros. E lógico, não fez nem cosquinha, não fez nada assim. Só que eu fiquei tão incomodada com aquilo, eu não sei dizer, porque eu sempre falo que a virada de chave, ela é algo completamente inexplicável. Virada de chave, você não explica. Ela vai vir com um trem, assim, totalmente aleatório. Pode ser uma coisa que a pessoa ficou falando, mas ela vai vir, assim, numa coisa, assim, quando você menos esperar. E eu me lembro que eu cheguei em casa e falei pro Michael, e era 22 de novembro, se eu não me engano. E eu falei, Michael, eu não vou mais beber. E o Michael, apoiador que só, olhou pra mim e falou, duvido você parar de beber. Não vai. Clima de Copa, final do ano chegando, você não vai parar de beber. Mas eu parei. Naquela vez, eu consegui parar de beber. Andréia, primeiro ponto, antes de eu falar um pouquinho sobre o que eu aprendi com essa decisão que eu tomei. Como eu consegui, eu acho que o primeiro passo foi parar de frequentar alguns lugares. Primeiramente, não ter na minha casa, igual a pessoa que quer parar de comer doce. Não, pode ter ali no meu armário, você não tem que ficar resistindo, você não tem que ficar lutando. Não tenha na sua casa. Então, eu tirei tudo que eu tinha na minha casa, tinha garrafa de vodka, tinha cerveja, tirei tudo de casa. E o segundo ponto foi deixar de frequentar lugares onde eu tinha certeza que eu ia beber. Então, às vezes, eu tava ali treinando, acabava um treino, enfim. Aí eu falava pro Michael, vamos tomar uma cervejinha? Aí ele já falava pra mim, não vamos, a gente vai pra casa, eu trago uma coca aqui pra você e tal, mas cerveja você não vai beber. E comecei a trocar. Então, quando eu tinha, tipo, uma festa, por exemplo, teve final de ano, teve Natal, eu comprei cerveja sem álcool. E aí comecei a fazer algumas trocas. Então, assim, em vez de eu fazer um drink com monin, eu pegava uma água com gás, e comecei a fazer essas trocas mais inteligentes. Mas eu tive que parar de frequentar alguns lugares e tive que me afastar de algumas pessoas que principalmente me forçavam muito a beber. Lógico, eu sou adulta, ninguém colocava uma arma na minha cabeça, mas ficava aquela pressãozinha psicológica. Ai, que chata! Ai, você tá chata! Ai, quando você bebia, você era mais legal. Quando você bebia, era mais gente boa. Enfim. Mas o fato é que eu consegui. Hoje eu não tô 100% abstêmia. Hoje se eu tenho vontade, eu tomo. Mas hoje eu não consigo, por exemplo, acabar uma long neck inteira. Não consigo. Eu posso tentar firme, não consigo. E eu não sei, parece que o meu paladar ele ficou muito sensível. Então, parece que eu sinto o gosto muito forte do álcool nas coisas. Então, mas eu deixo assim, às vezes uma formatura, um casamento. Se for uma data muito que vale a pena. Se não, não faz sentido mais ter na minha vida. Mas eu acho que as coisas mais importantes, e porque eu digo que foi uma das maiores ferramentas de autoconhecimento na minha vida, o primeiro ponto foi entender quem eu realmente era. Porque eu, Andréia, sóbria, sou uma pessoa, e eu, Andréia, bêbada, sou uma pessoa completamente diferente. A gente tem que lembrar que o álcool é um grande desinibidor social. Então, a pessoa que é introvertida, a pessoa que é tímida, que tem uma bateria social fraca, ela pode usar do álcool para socializar melhor. Então, eu me descobri, Andréia, uma pessoa muito mais introvertida do que eu imaginava que eu fosse. Eu sempre achei que eu era uma grande palhaça, que eu era uma pessoa divertida, que eu era uma pessoa engraçada. Mas sem o álcool, eu descobri que eu era essa pessoa totalmente embriagada. Então, talvez nas festas, eu não sou mais aquela palhacita, aquela brincalhona, aquela falante, porque quem me fazia ser essa pessoa era o álcool.
Então eu descobri que eu gosto mais de ficar na minha casa, que sim, é muito difícil pra mim, isso é uma questão minha, uma questão em tratamento, de socializar. Eu tenho um pouco de dificuldade de socializar. Ali a hora que eu tô socializando é muito legal, é muito bom, mas o romper essa barreira da primeira conversa, pra mim é muito difícil, mas é muito difícil, gente, absurdamente difícil. E eu descobri que eu era sim uma pessoa introvertida. Eu gosto do silêncio, eu gosto de ficar sozinha, não gosto de lugares agitados, eu não gosto de lugares cheios. E por muito tempo eu atribuí isso à minha idade. Mas quando eu olho pra trás, eu me lembro da força que eu precisava fazer pra sair da minha casa. Então o que eu fazia? Eu já bebia me arrumando. Todas as vezes que eu ia me maquiar e me arrumar, eu já começava a beber. Pra já estar no grau, sabe? Quando eu fosse sair. Então, eu descobri que tá tudo bem. Eu sou assim. Eu descobri, inclusive, que dá pra você se divertir muito sem a bebida. Porque você começa a encontrar seus pares, você começa a encontrar pessoas que são parecidas com você, que tem o seu jeito. Então você vai ali arrumando formas de se divertir e no final das contas você acaba tendo uma diversão mais genuína, porque primeiro de tudo eu lembro de tudo que foi conversado, de tudo que foi falado, mas que principalmente era a Andréia que tava ali e não uma visão da Andréia entorpecida e embriagada, saca? Eu senti que a minha ansiedade ela melhorou muito, porque o álcool ele tem isso, ele mexe no nosso córtex, nessa coisa ele te dá um pico de energia, de alegria, de felicidade, e logo em seguida ele vem um aspecto mais depressivo. E nesse momento mais depressivo eu começo a questionar o que eu falei, o que eu fiz. Então eu me lembro de toda vez de beber, no outro dia ficar num looping de ansiedade, pensando que eu podia ter feito algo que machucou alguém, que falei algo pra alguém, que falei algo que eu não deveria. E isso me deixava muito mais ansiosa. E, consequentemente, o meu sono acabou melhorando bastante. Mas também não podemos deixar de citar o fato de grana, de dinheiro. Porque eu bebia e eu virava Elmer, o milionário. Eu queria pagar tudo pra todo mundo, o combo era meu. Ah, quero entrar no camarote. Ah, eu não tenho dinheiro. Não, vamos que eu pago, vamos que eu faço, vamos que eu levo, vamos que eu busco. Então, obviamente, eu deixei de gastar muito dinheiro quando eu parei de beber. Mas eu realmente tenho hoje uma felicidade muito grande de me lembrar das coisas. Porque eu tinha uma amnésia alcoólica muito violenta. Então, eu não me lembrava de coisas que me foram faladas. E eu tenho medo de olhar pra trás e pensar em quantas dessas vezes eu devo ter sido abusada. E não abusado fisicamente ali, porque, obviamente, eu também não saía indo pra cama, enfim. Mas na fala, Sabe, eu me lembro que uma vez um rapaz ali, a gente começou a ter uma briga e tal. E eu entrei ali pra separar, falei, não, gente, para com isso e tal. E a gente tinha bebido. E aí eu cheguei no garçom, que a gente tava na saída desse rolê, um rolê aqui na minha cidade. E eu cheguei pro garçom e falei assim, fulano, eles estão brigando, não deixa brigar, ajuda, né, a separar. E eu me lembro do dono desse bar, que era um bar que a gente sempre ia. A gente sempre prestigiava esse bar. Que o cara bancava o simpático e super querido. E eu me lembro, e foi uma das vezes assim que eu fiquei feliz de não ter amnésia. Que eu lembro que ele olhou pro garçom e falou assim: você não vai fazer nada, você não vai ouvir essa bêbada aí, ela tá sempre bêbada. E aquilo eu falei, caralho. E eu ouvi aquilo. E aí eu me lembro que eu nunca mais consegui pisar o pé lá. Eu nunca mais entrei nesse lugar. Eu lembro que a pessoa me abordou, depois uma vez me falou, porque você nunca mais apareceu? Porque eu dava muito lucro, né? Eu comprava muito, eu bebia muito. E eu, não,
enfim e tal. Nunca mais eu consegui pisar nesse lugar. Pelo que essa pessoa me falou. E ele não estava errado. É que me doeu muito ouvir aquilo na época. Mas ele não estava errado, porque eu estava sempre embriagada. E às vezes você parece estar se achando que você é muito legal, mas às vezes você está sendo uma pessoa chata, inconveniente. O bêbado, ele perde todos os limites. E ele se torna, assim, uma pessoa inconveniente. E eu tô falando isso aqui porque eu vejo que a geração atual é uma geração que, graças a Deus, e o período pós-pandemia, ele veio trazendo uma vida fitness melhor, ele veio trazendo uma felicidade além de festa, de rolê, de droga, de bebida. Então eu tenho muita esperança, e eu até vi uma pesquisa que saiu esses dias do quanto o mercado de bebida alcoólica ele faturou menos no ano passado em relação aos outros anos e tal, e isso reflete muitas gerações, mas eu sei que a grande maioria que me ouve aqui é uma geração millennial, é uma geração mais velha. E eu entendo que algumas pessoas elas ainda carregam esse desejo de não querer ter a bebida tão presente na vida e ainda não conseguir tirar. Até porque a bebida ela é porta de entrada para outros vícios, como era no meu caso o cigarro. Então eu tô te falando isso para te motivar mesmo. Para fazer você pensar. Porque o álcool não tem nada de bom. Nada. Ele não tem um benefício, ele é uma caloria completamente vazia. Porque assim, quando eu como um carboidrato, tá, eu tenho a caloria ali do carboidrato, mas ele me gera energia. Ele me dá força para treinar. Quando eu ingiro uma carne, uma proteína, ele tem caloria, mas ele constrói meu músculo. O álcool é uma caloria vazia, ele não serve para nada no seu corpo, a não ser para te intoxicar. Nossa senhora, intoxicar. Ele só serve para isso. Ele serve para sobrecarregar o seu fígado, sobrecarregar seu sistema renal, e te intoxicar, te entorpecer e te tirar da realidade. Se você está precisando dele para se desinibir, talvez você precisa aprender a agir da forma como você é, mas inibida mesmo. Porque a gente encontra a nossa tribo. Eu encontro meus introvertidos, a galera que me entende, a galera que é dos meus, que prefere um silêncio, que não é do povão, que não é de grupo de 50 amigos, que não senta na pizzaria com 5 mesas junto. Eu detesto isso. Detesto. Não sei lidar com um monte de gente falando junto. Pensar em dividir a conta com 30 negros na mesa. Nossa, me dá tiriça, me dá ojeriza. Então é isso, pensa. Se você tá precisando de algo para te desbloquear, é que talvez você não precisa ser desbloqueado, mas aprender a lidar com aquela forma com que você mesmo é. Ele não te traz nada de bom. Na verdade, ele te leva a paz, ele te dá mais ansiedade, ele gasta o seu dinheiro, ele não te dá absolutamente nada de bom. Que você consiga, assim como eu também, parar de beber. Ai, o seu bolso vai agradecer como nunca.